Microfone aberto, Estação Hamburgo no ar, estamos chegando e olha, hoje é um dia muito especial, é uma terça-feira de inverno na cidade de Novo Hamburgo. É ou não é, Copete? Bem inverno. Desculpa a brincadeira. Como é que é o Forno Hamburgo aqui é caracterizado... Ô, Pedrão, close. Pedrão, para com os troços aí, Pedrão. O Rodrigo não vem, é essa balbúrdia que vocês estão vendo aqui, e os Jorges ficam lá. É o seguinte, ó, eu acho que é o Rio Grande do Sul, porque está acontecendo um espanto geral, você sabe que está acontecendo a Expo Inter, e a surpresa dos visitantes, eles sejam mineiros, paulistas, o que eu mais escuto é... Eu trouxe uma mala cheia de roupa de frio. E quando é que é o frio de vocês? Olha, pode ser amanhã, como pode ser depois de amanhã, aqui a gente não tem. Esse fenômeno climático do Rio Grande do Sul é muito comum de nós termos temperaturas oscilando tão fortemente, ao ponto que eu não posso dizer que seja inédito isso de ter. Nós estamos na última semana de agosto, temos temperatura de verão, 32 graus aqui, dizem alguns termômetros, se é mentira ou não, mas a sensação térmica é extremamente elevada. Isso é comum, não adianta. Gaúcho é assim por causa também desse clima. Mas a primavera começa dia 20 e 21 de setembro, né? Por ali, imagina, nós estamos antecipando essa primavera aí. Mas vamos falar a verdade, eu desde que me conheço por gente, eu morava em Esteio antes de vir para Novo Hamburgo, Expo Inter era igual a calor, e lá pelo meio da semana uma pancada de chuva que deixava tudo embarrado e o barro e os visitantes da Expo Inter levavam o barro por todo o Esteio. Por todo Esteio. Com as rodas dos carros. E por todo o Rio Grande do Sul. Mas mudou a época. Mas né? ali em Esteio. E era quente. E eu me lembro que era quente, que até eu podia lá, roubava pegava uns troquinhos lá dia de setembro, ia tomar um sorvetinho lá na Expo Inter. É clássico, né? Pedroso, muito boa noite, Pedroso. Associação Primavera, Pedroso, deve ter notícias da associação. Semana passada a gente participou de uma audiência pública aí na Câmara de Vereadores no tocante a novo formato de coleta de lixo de Novo Hamburgo, que vai ser mecanizada. Voltamos assustados com o aumento do gasto, que vai acabar sendo pago pelos contribuintes. Mas já passou pela Câmara? Não, foi feita uma audiência pública que foi convocada, né? Que teve pouquíssima participação da comunidade, dos contribuintes, da comunidade em geral. Basicamente, só quem esteve lá foi os movimentos sociais e o pessoal do Catavida, que está querendo se incluir nesse novo modelo, até porque eles recebem um valor mensal da prefeitura para prestar esse serviço, né? E parece que nessa formatação, como se desenha inicialmente, eles não estarão, né? Mas nós estivemos lá a convite dos catadores, né, que fizeram uma boa mobilização e conquistaram, acredito que essa audiência pública, e nos apavoramos sob o nosso prisma do aumento do gasto. As expectativas mais otimistas são de 50% no aumento do gasto atual com a coleta de lixo. É uma questão de ordem, R$900 mil. uma questão de ordem. O dia de reclamar do lixo não é segunda-feira? O dia de reclamar do lixo, segunda-feira, porque segunda é o dia que sábado e domingo não teve. Não, porque a prefeita Caxias, lembra? Leva pau toda segunda-feira por causa do lixo. Ele está com 24 horas atrasadas. Era ontem o dia. Mas é que eu não venho segunda. Mas você tem que ver. Mas eu não tô... É o assunto de toda segunda-feira. Mas eu não lixo. tô. Mas eu Quem não tô. acompanha a Estação Hamburgo sabe que segunda-feira é lixo e hospital, lixo e hospital, lixo e hospital. Tá, mas você está 24 horas atrasado. Insegurança. Agora, é porque eu interrompi para te fazer uma pergunta que achei curioso assim. Você fez uma afirmação que eu me espantei. Você acha que vai ser como é que eles gostam? É o munícipe, o morador de Novo Hamburgo que vai pagar a coleta do lixo, é isso? O contribuinte, seja morador, comércio ou indústria. Mas quem é que gera o lixo? Uma pergunta, eu não entendo qual é a tua visão de lixo. A lixo é culpa do governo? Não, mas
O que eu quero dizer é assim, ó, que hoje nós temos essa coleta sendo realizada por um valor. Não, Amanhã isso eu concordo. nós vamos ter essa mesma mesma coleta ser realizada por 50% ou 100% a mais. Aí eu não acho lógico. Não, concordo. Agora, eu sei que os resíduos que eu produzo, né, na minha residência ou no meu escritório, eu tenho que dar destinação. O que é reciclável, eu separo e procuro encaminhar, e o que não é, o que realmente é lixo, que é a menor parte, né, do que eu produzo, até porque a gente separa e tem uma composteira, né, é lixo, e isso tem que ir para um aterro sanitário controlado. Mas o que me preocupa é que para fazer a mesma coisa do que se faz hoje, que é pegar tudo que a comunidade separa, jogar dentro de um caminhão, sujar com churume, depois separar separar o que sobrou de resíduo aproveitável e a grande maioria que virou lixo, vai custar de 50% a 100% a mais. Essa dúvida, eu concordo, até acho estranho, porque essa é a preocupação. qualquer um que mora em Novo Hamburgo sabe, nós tínhamos coleta a mecanizada, que eu queria dizer, mecanizada, essa é a minha área, ó. Quem não me conhece, eu trabalho com veículos. E aqui em Novo Hamburgo, porque nós estamos falando para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o resto do mundo. Aqui em Novo Hamburgo, a cooperativa ganhou carrinhos motorizados que eles arrecadam lixo. Um dia eu perguntei assim, como é que ficava a manutenção? Aí eles não entendi o que é manutenção. Não, como qualquer veículo, vai ter que ter uma reposição, vai ter que ter conserto. Não. Virou resíduo. Isso não tem previsão nenhuma, quer dizer, aqui se faz assim, quando você fala em valores elevados, você faz uma aquisição de uma coisa bonita, cara, sofisticada, bacana, mas não determina R$1 para manutenção ou conservação. Como qualquer recolhimento mecanizado, vai dar problema. Só que eu volto a dizer assim, o problema de lixo, caramba, é um assunto sujo. É um assunto sujo. Deixa eu apresentar o resto da bancada, que deve estar louco para falar também. Márcio Guerra. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Algo a declarar sobre essa situação? Eu acho que, mais uma vez, concordo com o Copete. Acho que é falta de planejamento. Tu adquirir o patrimônio para, teoricamente, resolver alguma coisa ou tentar ajudar algum problema e não ter a mínima previsão com relação à manutenção. Ainda mais aquele tipo de coisa praticamente caseira, feita à moda Miguelão, com motor de cortar grama, que eu sei que eu já tive vários daqueles cortadores de grama no sítio, e não tem um que não estraga e que realmente dá manutenção, é uma manutenção cara. Um eixo torto daquilo ali custa R$800, R$900, não é uma manutenção barata. E com relação ao que o Pedroso colocou, é preocupante, né? É preocupante, porque é tentar resolver o problema piorando ele. Né? O lixo é gerado, temos o problema de não ter a coleta seletiva em Novo Hamburgo efetivamente como deveria ser, e agora, como a gente estava conversando ali fora, vai piorar ainda, porque no modelo que está, ainda as sacolas, né, Pedroso, como tu falaste, ainda as sacolas elas ficam ali meio separadas, então se a pessoa tem consciência em casa e coloca 2 sacolas separadas, tu ainda tem acesso a uma de lixo seco. E no novo modelo aquilo ali vai ficar jogado um dia, 2 dias dentro do container e vai misturar com o chorume que já está lá depois de um ano e meio. Como é que vai ser isso no verão, tia? 45 graus, estamos com 30. Como é que vai ser a 45 graus isso ali fritando aqueles containers ali? Eu não quero impedir o Arabi de falar, mas será que eles aprenderam isso em palestras nos Estados Unidos? Pois é, eu não sei. Com certeza não foi, porque nos Estados Unidos a coleta é feita em pequenos containers, nas residências, em que cada um tem a responsabilidade de levar de dentro da residência os 2 containers com o lixo seco e o lixo orgânico para frente no horário da coleta e depois recolher para dentro da própria residência. Essa é a obrigação lá. E eu não estou falando bobagem que eu ouvi falar, eu estou falando o que eu convivo e o que eu faço lá, quando eu estou com meu compadre, quando eu faço lá, eu pego o lixo também, boto lá na frente, eles vêm com uma coleta mecanizada, né? Recolhe aquele lixo, passa primeiro o caminhão do lixo seco, questão de 10 minutos passa o caminhão do outro lixo. E aí tu recolhe aquele de volta no container para dentro, padronizado, para dentro da casa. Isso foi um ponto que foi colocado, até bem que tu lembrou, que dizem os
especialistas que defendem a coleta seletiva e que estavam ali atuando em favor dos catadores, é que isso é o passo para o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, que lá já foi constatado que é muito pior para o meio ambiente, que é coleta mecanizada é o degrau para depois haver a incineração do lixo pela falta de viabilidade do resíduo, porque ele mistura e contamina. Contamina e não pode mais usar. Porque vai estourar. É o passo para a gente daqui a pouco ter uma incineradora aqui na Lomba Grande. Aquilo jogado tudo ali dentro, vindo tudo para dentro do caminhão, aquilo ali vai estourar. E inevitavelmente vai misturar com o chorume, que já vai estar vazando ali dentro há alguns dias, porque, como tu falaste também, eu quero ver se alguém vai lavar aquilo ali, se a gente conhece bem como funciona o as sistema manutenções. Aqui. Infelizmente, né, aquilo ali não vai ser lavado, então... E vai ter mas a parte boa disso, eu acredito que vai ser um grande investimento na Lomba Grande, uma incineradora de lixo. Em compensação, se conseguir chegar lá no de seu bairro, 890 a 900 mil, lá, é capaz de passar para 1 milhão e lá vai picos, então. Isso, as estimativas mais otimistas é de 1.300.000, 1.400.000 e as menos otimistas que foram mostradas lá, quase 2 milhões. Temos que lembrar que esse projeto ele já tinha ido para a Câmara e voltou, né? E ele foi para a audiência pública, ele já tinha sido aprovado, já ia ser começado a trabalhar e tal, e voltou. Houve um recuo da administração municipal, né? Eu não sei se houve um recuo, mas eu acho que não, que a audiência pública faz parte do ritual. Sim. Para haver depois a licitação porque isso é baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E Novo Hamburgo criou um plano municipal de resíduos sólidos que a gente não teve acesso, até apresenta a associação, né, entre os encaminhamentos dessa audiência pública, solicitou que seja feita uma nova audiência pública sob o viés do contribuinte, né? Tipo, qual é a viabilidade disso? Por que vai custar? Quais benefícios? E ela colocou uma situação assim, ó, que se pudesse abrir uma comissão, ela se colocou à disposição como associação comunitária e que tivesse membros lá dos catadores, da prefeitura e de outras entidades e empresas que trabalham nessa questão do resíduo sólido, né? Porque nós não recebemos nenhuma divulgação, nada, nenhuma cópia desse plano, e não dá para dizer que a Associação Primavera não é uma entidade conhecida e talvez uma das mais atuantes hoje em Novo Hamburgo. O secretário Udo Sarlé, do Meio Ambiente, quando esteve não esteve aqui, na audiência. Não esteve na audiência. Quando ele esteve aqui no programa, nós questionamos ele sobre essa questão, e ele nos disse que esse era o maior problema enfrentado pela secretaria dele atualmente, o lixo de Novo Hamburgo. Dom Arabi Rodrigues, vamos lá, dia 20 de setembro está chegando e deve ser setembro agosto está indo embora, quando entra setembro, então setembro começa a ficar bom para os gaúchos e gaúchas das nossas querências, aí é ou não é? O povo do Rio Grande do Sul e da Pampa. Boa noite. Principalmente aqui. Né? Nossa saudação fraterna a cada um e a todos. Eu confesso que eu não estou preparado para falar sobre lixo. O que eu acho é que a prefeitura é prestadora de serviço, não é negócio. É preciso administrar o município em benefício da sociedade e não contra ela. E não preparar essas arapucas aí para melhorar o quê? É para juntar lixo na frente da casa das pessoas? É para isso? Eu faço o que o Márcio acabou de dizer aqui. Eu separo na minha casa o lixo e coloco adequadamente lá na lixeira para o lixeiro levar 1 hora antes do lixeiro passar. Espero para evitar que o saco seja rasgado, que seja posto na rua. Eu acho que cada morador fazendo isto e tomando ciência e consciência da sua importância perante a administração pública, essas coisas não acontecem. De forma nenhuma. Quem tem compromisso de administrar o município para a sociedade, como é o caso da prefeitura, da administração, das associações de bairro, dos cidadãos, tem o dever de fazer isto, de levar o reclamo direto para a prefeitura e mostrar à prefeitura e à Câmara de Vereadores
que não deixe passar o projeto, porque isso não leva a lugar nenhum. Mas, atendendo a tua chamada, o setembro está aí à porta. Mas o mês de agosto é muito pródigo no campo da política. Sempre no mês de agosto é que aconteceram os primeiros planos para se chegar em setembro com os atos políticos nacionais. Veja o Rio Grande do Sul. O manifesto de Bento Gonçalves foi do dia 23 de agosto de 1836, dizendo da necessidade de se ter aqui uma república. Quando foi em 10 de setembro, de novembro de 1836, ocorreu então a proclamação da República Rio-Grandense. E a partir daí é que é guerra. Antes foi revolução, a partir daí foi guerra, porque era uma nação contra a outra. E aí apareceu pela vez primeira a nossa bandeira farroupilha. A única salva no Estado Novo que o Getúlio não mandou queimar foi a nossa. As demais todas. A única bandeira dos estados da Federação Brasileira que tem o brasão das armas é a nossa. Dito isso, nós vamos comemorar agora, na Semana Farroupilha, os fatos e os feitos dos homens e mulheres que lutaram naquela época para mostrar para o Brasil o que era uma república. Esse sentimento republicano de pátria e democracia foi o que os gaúchos fizeram destemidamente, sem medo. E quando o governador da Argentina, da Cisplatina, mandou uma carta ao Bento oferecendo soldados para defender-se do Império, ele respondeu no verso do bilhete: o primeiro castilhano que cruzar o rio Uruguai empresta o sangue para assinar a paz com o governo brasileiro. Nós somos pátria no Brasil. E isto tanto é verdade que, com a proclamação da República, o primeiro decreto foi: perante a lei, todos os homens são iguais, todas as pessoas. 50 anos antes da Lei Áurea, aqui no Rio Grande do Sul, não havia mais escravagismo. Aqui se proclamou uma república que em 42 promoveu, votou e aprovou uma Constituição de 242 artigos, mais parágrafos e alíneas, que podem serem aplicados ainda hoje. Tão moderna é. Neste sentido, não é a fanfarronada que dizem por aí, que o gaúcho se reúne para comer churrasco, para tocar gaita, não é. Nós nos reunimos para comemorar os fatos e os feitos em honra aos homens e mulheres que lutaram pela democracia neste país. Foi daqui que surgiu o primeiro grito de independência para o Brasil, que logo depois acabou acontecendo. Posso fazer um adendo quando você coloca no agosto para setembro, porque hoje à tarde eu estive na Expo Inter e ouvindo essa menção do mês de agosto, que também tem que lembrar que outro gaúcho teve uma atitude que infelizmente os nossos lá em Brasília não tomam, encontram, eu entenderia que a saída deles poderia resolver o impasse, o imbróglio, todo o problema que hoje se criou de indefinição. Eu lembro que Getúlio também escolheu o mês de agosto. Mas eu tive na Expo Inter. É engraçado ouvindo você falar. A impressão que é nesse período, até dia 20 de setembro, o índice de gauchês do nosso povo aqui aumenta desproporcionalmente ao resto do ano, porque a Expo Inter também é uma reafirmação dos valores que, se não são patrióticos, não são éticos, são os comerciais, os laborais e os de cultura, o que nós temos no nosso sangue colocado na terra. Você está vendo lá na pecuária,
que é uma mostra soberba para a América Latina, dá para se dizer que é líder de biogenética da América Latina. E eu noto isso que você está falando, o orgulho de pessoas do interior. Hoje, cruzando, olhava um alemãozinho, que é de uma área provavelmente de colonização italiana, um outro de tez mais morena, feição assim, mais fronteira, né? Mais castelhano. Todos eles ficam altivos quando entram na Expo Intra, porque parece que você está entrando, a Expo Intra se torna a estância do Rio Grande do Sul nesse período, casualmente ou não, na véspera das comemorações que nós temos até 20 de setembro. Pois é, mas na verdade, o Copete, o que aparece é o palco do gauchismo, e não do gauchês. Gauchês é o vocábulo que foi grifado pela vez primeira em 1742 por um cientista francês que passou aqui e qualificou esse homem que habita o sul da América do Sul e trabalha no pastoreio, que o nome não tem etimologia, não tem origem, gaúcho não tem origem, define este homem. E ali o que se vê é o gauchismo, porque o Rio Grande do Sul é de bota e bombacha, verdadeiramente é assim. Em que pese nós termos 4 indumentárias, 3 fazem parte da tradição histórica, e a única da tradição viva é a bota e a bombacha, que nós tomamos dos paraguaios depois da guerra do Paraguai. Um fardamento turco, que a Inglaterra vendeu para uma guerra na Turquia, e que acabou a guerra e os paraguaios adquiriram. Vieram para cá com a bombacha, perderam uma guerra. Na verdade, eles invadiram até Uruguaiana, né? Exatamente. Eles chegaram nas nossas costas. Mas existe aqui um fato interessante. São poucas as vezes em que o vencedor imita o vencido. Aconteceu isto com os romanos na Grécia. Acabaram invadindo a Grécia e acabaram copiando tudo que a Grécia tinha. Nós aqui vencemos a guerra e ficamos com as bombachas. Imitamos o Castilhano. Eu não sei se o mate já era tão Não, tradicional. o mate é nosso mesmo. O mate já existia quando chegaram aqui em 1630, os primeiros jesuítas espanhóis que chegaram nos 7 povos missioneiros, encontraram o gaúcho, o índio guarani, tomando mate como nós tomamos hoje, numa cuia chamada caiguá, numa bomba de taquara chamada taquapi, com a mesma erva, a mesma infusão. A Ileia Paraguai, por isso que o nome científico dela remete ao Paraguai, por isso que eu sempre Sim, exatamente. Mas isso é tradição viva. Há 300 anos nós tomamos mate e comemos carne moqueada. Quando se diz que nós comemos churrasco, na verdade se diz carne moqueada, porque aquela vala em que fazemos nos fundos da casa para assar um churrasco, em Guarani chama moquém. Daí a carne moqueada, naquela vala. Ali é que está a raiz disso. Quando nós falamos chimarrão, é uma corruptela do termo espanhol cimarrón, que quer dizer arisco. E, em verdade, é um apelido que deram para o mate. Não existe erva chimarrão, existe erva mate. Mas o que eu queria mesmo trazer à tona é o lançamento de um livro da minha autoria, do José Luiz dos Santos e do João Sampaio, 3 poetas, que transformamos os contos, eu transformei os contos do Simões Lopes Neto em pajada. O José Luiz transformou os causos do Romualdo em poesia, e o João Sampaio transformou as lendas em verso. Vai ser lançado agora na Semana Farroupilha, lá no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, e estão todos convidados. Vai ser uma honra recebê-los. Ainda não está ainda o dia, mas me parece que vai ser dia 18. Parece, não tenho certeza. De setembro. De setembro, mas eu vou trazer aqui. Eu gravo quinta-feira aqui, possivelmente. Já tenho. É um selo da Martins Livreiro, a mais antiga. Os meus livros, os 3 livros publiquei lá, e um 4º pela Ulbra. Eu sou autor do hino da Ulbra, e aí a Ulbra
publicou Marcas do Tempo. E agora sai lá, Simões Lopes Neto com verso e poesia. A notícia trazida ao Que senhor. terça-feira maravilhosa, hein? Olha o que nós aprendemos, é Pedroso. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Não precisamos nem falar, né? Olha a aula que nós tivemos. Exato, a verdade é que todos nós, eu sempre achei que todos nós tivemos aula de história no momento errado da vida, que é no momento que tu acha um saco a aula Porque de história. você não percebe o valor disso Não. na E vida agora da gente. eu não vou falar mais nada. A Nahara quer falar um pouco agora. A Nahara Vai falar. Meu agora. tempo é teu, Arabi. Eu só quero dizer aqui que quando eu entrei, eu vi o Arabi. O Arabi era um amigo do meu pai. Eu lembro do Arabi quando eu era piá, tinha 10, 11, 12 anos, né, Arabi? E há muitos anos aí, uns 30 anos, que eu não tinha mais visto, não tinha cruzado pelo Arabi. Então foi um prazer enorme quando eu entrei ali. Recíproca verdadeira. É uma hemorragia de satisfação Mas ver esse cara de novo. Que honradíssimo. A gente vai para um rápido intervalo, que a Nahara quer falar com vocês um pouquinho aí, é isso, né? E já voltamos com mais Estação Hamburgo, não saia daí.